Já pensou em investir em renda fixa, mas conseguir retornos maiores do que normalmente você consegue em corretoras? Vamos entender melhor como que funcionam esses investimentos coletivos ou plataforma de crowdfunding? Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. E hoje, então, eu queria conversar com vocês sobre essa questão de investimento, coletivo, financiamento coletivo, que pode ser uma diversificação interessante para alguns perfis, pode fazer sentido esse tipo de investimento, mas é importante a gente também entender o risco associado a esse tipo de investimento. Porque, de novo, e eu sempre vou bater nessa tecla, que é, se a gente tem a perspectiva de ter um retorno maior, quer dizer que a gente tem um risco maior também, o que não quer dizer que é uma coisa necessariamente ruim, mas a gente precisa entender qual é esse risco para a gente tomar a decisão em cima disso, se a gente vai ou não correr esse risco a mais, investir nessa opção ali de investimento. Então, esse investimento coletivo, plataforma de crowdfunding, é uma plataforma que conecta empreendedores, projetos, pessoas que têm projetos ali de pequeno e médio porte com investidores, pessoas dispostas a emprestar dinheiro para esses projetos aqui. Esse tipo de empréstimo pode funcionar para diversos setores e a remuneração do investidor pode variar ali, não necessariamente é uma renda fixa, mas a gente pode, de qualquer jeito, tem esse acordo ali desde o início entre o empreendedor e o investidor de como vai ser a remuneração dele relacionada a esse dinheiro que ele está colocando no negócio. Então, por exemplo, quando você deixa o seu dinheiro no banco, mesmo na conta corrente, mais numa poupança, ou investe em um CDB, em um LCI, o que o banco faz com o seu dinheiro é pegar ele e emprestar para alguém, para algum empreendedor ali que está precisando desse recurso. Então, na ponta, ele empresta bem mais caro do que você recebe pelo seu investimento ali. Às vezes, se é simplesmente um dinheiro na conta corrente, você nem está recebendo nada, muitas vezes, Mas normalmente tem ali um gap, uma diferença muito relevante entre quanto que o investidor recebe pelo investimento e quanto que o empresário, o empreendedor paga por pegar esse dinheiro emprestado. A ideia dessa plataforma coletiva é reduzir esse intermediário. Acaba ainda tendo uma intermediação. A ideia é que seja um método mais simples para o empreendedor, além de uma taxa de juros menor do que o banco ofereceria. E para o lado do investidor, tem essa possibilidade dele ter um recurso maior, acabar tendo uma rentabilidade maior com esse dinheiro que fica emprestado. Acaba sendo uma relação bem de ganha, digamos assim, na situação também ideal, que é o investidor, então, consegue uma taxa melhor, o empreendedor consegue um juros mais baixo, uma operação mais simplificada, e a sociedade ganha por a gente ter essa possibilidade de desenvolvimento de novos negócios, de geração de emprego, de geração de renda. Então, tem um lado muito interessante, muito positivo desse tipo de investimento. Existem algumas formas diferentes de se fazer esse investimento. Então, existe uma possibilidade que é realmente uma renda fixa, na ideia pura e simples ali de você emprestar o dinheiro e no empréstimo já saber quanto que você vai receber, Na contratação ali, você já sabe que você vai receber, por exemplo, IPCA mais 5%. Você sabe que lá na frente você vai ter essa rentabilidade mesmo, ou isso, ou um pré-fixado, enfim, mas já é sabido na contratação a rentabilidade. Mas existe também a versão que é de equity crowdfunding. Isso quer dizer que quem está investindo está ganhando um percentual do negócio e quer dizer que ele só vai ter o retorno se tiver o ganho ali se a empresa, se o negócio der certo, quem colocou o dinheiro ganha um percentual ali do que der certo. Se der errado, a pessoa colocou dinheiro e vai ter perdido dinheiro. Então, esse é até um nível mais arriscado ainda, que é importante a gente saber do nível de risco que está assumindo. Então, essa parte ali não é renda fixa, é bem um investimento de renda variável
com um risco maior até do que, por exemplo, você comprar uma ação diretamente, porque normalmente as empresas que vão ter a ação negociada em bolsa já são empresas grandes, estruturadas. No caso desse investimento coletivo, você está emprestando dinheiro para empresas muito pequenas, né? Projetos de pequeno, médio porte, então tem um risco relacionado maior. Consequentemente, ele tem uma perspectiva de retorno maior, mas quer dizer que também você pode sair no zero, né? Você pode não ganhar nada com isso. As vantagens a gente já comentou dessa questão de rentabilidade, de contribuição para a sociedade mais diretamente, assim, mas a gente tem riscos associados ali. Então, por exemplo, a gente tem um risco de liquidez, quer dizer, você não consegue tirar o seu dinheiro a qualquer momento, né? Vai depender dos momentos acordados, seja de vencimento dessa captação, no caso da renda fixa, ou um momento específico acordado ali de distribuição de resultado, se for o caso. Você tem, de fato, um risco relacionado à performance do projeto, principalmente nesse caso ali, quando é um equity, né? Quando é uma captação de renda fixa, teoricamente, a pessoa vai te pagar exatamente o que definiu, né? A empresa vai te pagar certinho, mas pode ser que não aconteça e então, de fato, você tem esse risco da inadimplência também. Então, de acontecer de você emprestar esse dinheiro e mesmo sendo uma renda fixa, a pessoa, né, a empresa que pegou esse dinheiro emprestado não conseguir te pagar de volta. Então, tem esses riscos ali associados. E eu acho que vale a pena a gente incluir um outro risco aqui que precisa muito prestar atenção, que é o risco de misturar esse tipo de investimento coletivo com uma pirâmide financeira. Então, já aconteceu de eu ver gente perguntando, né, se era uma plataforma específica, se ela era uma pirâmide ou não. Essas operações, elas são reguladas pela CVM. Então, normalmente você vai ver no próprio site falando que tem alguma relação ali na CVM, às vezes são instituições financeiras, às vezes não são, e eles especificam isso certinho ali no site. Fora que a pirâmide, ela costuma te ofertar um nível de rentabilidade ainda maior do que o que você conseguiria ali com esse tipo de investimento. Então, por exemplo, a gente está hoje, né, com a Selic a 3,75%. E aí a gente tem esse tipo de investimento de coletivo que vai te pagar ali, sei lá, 20% ao ano. E uma pirâmide financeira vai te oferecer 10% ao mês. Então, assim, por mais que seja uma rentabilidade maior, não chega em níveis de pirâmide, mas eu acho que tem que se atentar e procurar fazer em plataformas confiáveis, que você procure o nome no Google ali e que, né, aparente já ter feito com outras pessoas e que tenha dado certo, porque pode ser que não fique tão claro, assim, dependendo de qual plataforma você usa. E então, assim, se acontece, né, tirando a ideia da questão da pirâmide aqui, que eu trouxe como um parêntese, né, a questão da inadimplência é se o risco está realmente muito associado ao negócio. Então, por exemplo, se você está investindo em um empreendimento imobiliário e a construtora que está fazendo o empreendimento, sei lá, quebrar, não conseguir acabar de fazer a obra ou qualquer coisa desse tipo, você não vai receber seu dinheiro. Então, mesmo sendo uma renda fixa, né, é uma renda fixa que tem um risco maior, porque se acontece, por exemplo, se você comprou uma LCI, né, com o banco emprestou para a construtora, e aí depois o banco não recebeu da construtora, isso não é um problema seu. Você vai receber seu dinheiro de volta do banco. E se por acaso o banco em si que emitiu essa sua LCI, ele quebra, você tem a cobertura do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Então, você tem outras formas de segurança que o investimento coletivo ele não te possibilita. Então, de fato, você está assumindo um risco maior e é interessante procurar plataformas que já tenham algum histórico aí de operações que deram certo para tentar garantir ali que as opções ali de captação que eles estão fazendo na plataforma passaram por uma análise bem crítica, né, de se o empreendimento vai dar certo, se o empreendedor vai conseguir te pagar o dinheiro de volta, para tentar diminuir também o risco que você está assumindo com esse tipo de investimento. Eu vou trazer aqui alguns nomes de plataformas
que eu já ouvi falar, eu só utilizei uma delas, então não posso falar que eu conheço todas, que a perspectiva é que as captações nessas plataformas deem certo, mas vamos passar pelos nomes aqui e eu vou deixar também na descrição os nomes caso seja útil para vocês. Mas algumas que a gente tem chamam Blocks Investimentos, InvestWeb, Plata, My First IPO, Benfeitoria e Inco. Então, algumas dessas são mais gerais, então você pode ver captações ali de diversos setores diferentes. Algumas vão nichando para algum setor específico. Então, a única que eu já conheço e já investi é a Inco, que é uma plataforma de captação para empreendimentos imobiliários. Então, eles emprestam ali para a área de construção civil. Aliás, eles fazem esse intermédio, né? Quem empresta é o investidor. Eles fazem toda a análise de diligência para procurar ter sempre empreendimentos ali dentro da plataforma, captações que vão dar certo, porque apesar do risco não ser deles, caso aconteça uma inadimplência, a imagem acaba sofrendo também da empresa. Então, eles fazem um trabalho legal com relação a isso. Fora isso, tem algumas que são mais relacionadas a ativos judiciais, então a ideia é investir ali em precatórias federais, então também já é bem nichado, e existe a Ajux, a PIR-BR e a Up Invest. Eu investi também já pela Up Invest de precatório, também funciona super bem e tem uma análise bem crítica, a gente consegue ver também na plataforma qual é o nível de risco que a própria plataforma considera para cada um desses investimentos, enfim, todos costumam ter todo um contexto que você entende para que vai ser usado o seu dinheiro, então acaba sendo bem interessante ali para quem quer ter uma diversificação. Então é importante pensar que é uma diversificação, então não é para colocar todo o dinheiro nesse tipo de investimento, de preferência também não concentrar, mesmo que você vá fazer mais investimentos, tenta não concentrar na mesma empresa ali, de emprestar tudo para a mesma empresa, que seu risco fica todo em uma só. Então é importante tentar toda essa diversificação ali para garantir que você tenha uma boa perspectiva de, no final da sua carteira como um todo, ter uma rentabilidade legal. Se esse vídeo fez sentido para você, se te ajudou a conhecer um pouco mais sobre esses investimentos coletivos, deixa a sua curtida, que é muito importante para o canal, e a gente se vê na próxima. Obrigada, investidores!